Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito dos pactos que a gente precisa fazer com o parceiro quando decide ter uma vida em comum, quando você decide se casar ou mesmo ter uma união estável, né? Dividir vida. Quais são os pactos que a gente tem que fazer para um relacionamento saudável, para um casamento saudável? Meninas, existem 3 pactos básicos e importantíssimos para qualquer tipo de relação, para qualquer tipo de vida em comum. O primeiro deles é renunciar à família de origem. Isso mesmo. Meninas, nós precisamos renunciar à família de origem como forma de estabelecer uma nova família. Porque só assim a gente estabelece uma nova família de forma saudável. Por quê? Porque quando eu decido caminhar com alguém, quando eu decido ter com ele sexualidade, quando eu decido com ele formar uma nova família, eu estou seccionada da minha família de origem, ou pelo menos deveria estar, porque esse é o caminho mais saudável. E isso não quer dizer abandonar a família de origem, não abandonar pai e mãe, não é nada disso. Ao contrário, mas eu preciso priorizar a minha família em detrimento da minha família de origem, porque essa é a lei natural da vida, essa é a lei que eu preciso seguir, porque foi assim com os seus pais. E você vai fazer a mesma coisa, por honra e respeito a eles, pegar tudo de bom que aprendeu com eles e passar adiante, jogando energia de vida para essa nova família. Agora, se eu sou uma mulher que me caso e tô sempre correndo na mamãe, na casa da mamãe, tô sempre pedindo ajuda pro papai, tô sempre dividindo a minha vida com a minha família de origem, inclusive os problemas que eu tenho com meu marido, eu corro pro papai e pra mamãe, eu tô agindo como alguém que assumiu uma família ou como uma criança que precisa de proteção? Então, meninas, a gente não precisa mais dos pais perto. Ao contrário, os pais estão dentro de nós. Nós temos a força, a raiz, nós aprendemos tudo com eles e da agora para frente jogamos energia na nossa nova família. Então, o nosso parceiro tem que ser alguém que seja tão importante ou mais que os nossos pais na nossa vida, porque a partir daquele momento você escolhe ir para a vida e caminhar com ele, assim como você fez quando você escolheu os seus pais para nascer, para vir a esse mundo e ter essa família. E isso deve acontecer, isso é o processo natural da vida. Mas o que eu vejo são muitas mulheres que não fazem essa ruptura, né, saudável. Muitas mulheres que ainda são dependentes do pai e da mãe emocionalmente, financeiramente, e isso é uma conduta destruidora de relacionamentos. Por quê? Porque esse relacionamento se sente invadido e esse relacionamento é algo que você precisa proteger como a sua família, aquela que vai caminhar para o futuro, aquela que vai dar frutos. Então, se renunciar ao pai, renunciar à mãe, principalmente as mulheres, a proteção do pai, né, que a gente acha tão necessária para a vida, isso é muito importante. Porque se assim a gente não faz, a gente não dá lugar do homem na nossa vida e a gente não dá lugar para essa nova família. A gente está sempre olhando para o passado e no passado não está a nossa força está em caminhar olhando para frente, por honra a tudo que eles fizeram para nos criar também. Então, quando eu sou uma mulher que sou muito dependente dos meus pais, eu não tive uma secção saudável dessa minha família de origem e isso prejudica o meu relacionamento, isso não prioriza o meu parceiro, isso não prioriza os meus filhos. Eu não tenho necessidade das opiniões da minha mãe e do meu pai sobre a minha vida. Isso eu tenho que dividir com o meu parceiro. Porque só assim você vai dar o caráter de família, o caráter real de família para aquela nova relação. E assim tem que ser feito. Então, às vezes, para a mulher é mais difícil porque ela tem que renunciar ao primeiro amor, que é o pai. E a mesma coisa acontece com os homens, eles têm que renunciar ao primeiro amor, que é a mãe.
E às vezes muitos filhos grudados com a mãe, criados, a gente chama na abordagem sistêmica de os filhinhos da mamãe, têm dificuldades de irem para um relacionamento e assumirem as esposas e viverem a vida das esposas e a vida dessa nova família, justamente porque fica muito apegada à família materna. E isso prejudica muito, porque a mulher se sente preterida perto da mãe, né? E ele nunca assume uma postura adulta, porque quem precisa da mãe perto, quem precisa da opinião da mãe, da direção da mãe é criança, não é adulto. E isso, meninas, é uma postura que a gente tem que ter dentro do relacionamento. Então, se você está escolhendo aí seu parceiro, se você está pensando em alguém para casar, olhe se ele vai ter esse tipo de postura, ou ele é alguém que depende da família de origem, é alguém que está muito vinculado, é alguém que ainda como adulto está sob o mando da mãe, do pai, porque isso influencia nos nossos relacionamentos e a gente tem que ficar muito ligada com isso. Inclusive nós temos que fazer essa secção saudável da família de origem e assumir a sua família como mais importante na sua vida, porque é com ela que você vai caminhar, é com ela que vai dar frutos. O Dr. Fernando, que é meu mestre em abordagem sistêmica, ele gosta inclusive de fazer um exercício sistêmico com as mulheres, principalmente porque ela fala: você está num barquinho e nesse barquinho só tem um salva-vidas. E o barco da frente, que estava a sua mãe e o seu marido, caiu na água, virou. Você só tem um salva-vidas. Para quem você joga o salva-vidas? Para sua mãe ou para o seu marido? E aí? Para quem você joga? A maioria das mulheres que eu atendo dizem que joga para sua mãe, quando na verdade ela deveria jogar para o marido, porque o marido é a continuidade da vida. Como que ela vai explicar para os filhos dela que ela matou o pai delas? Entende que com a mãe ela já viveu uma história e que da agora para frente precisa ser com o marido? Essa é uma metáfora muito trágica e que nos incomoda um pouco, mas isso só serve para a gente pensar de que forma que a gente leva esse relacionamento com os pais e de que forma isso influencia na importância que essa nova família tem para nós. E assumir postura como adulta é assumir uma postura de ir para minha família, para minha nova família, não olhar para trás, porém eu tenho toda a força dos meus pais. Eu vou estar com meus pais no final de semana, eu vou encontrar com eles de vez em quando, porém eu não preciso da opinião do meu pai, eu não preciso da opinião da minha mãe pro meu relacionamento. Eu não preciso trazer problemas do meu relacionamento pro meu pai, pra minha mãe resolver. Ao contrário, vocês são adultos, vocês têm que resolver esse problema juntos. E eu vejo que isso muitas vezes não acontece. Então olha aí para esse relacionamento, olha para um futuro parceiro que você tem, de que forma que é. Tem essa secção saudável? Isso é necessário, meninas. E da mesma forma, o segundo pacto que um casal tem que ter na vida. A gente sabe que quando a gente casa com uma pessoa que a gente se encantou, muito provavelmente, a gente viveu ali um momento de encantamento, então ele só me mostrou coisas boas, né? Viveu ali no que a gente chama na abordagem sistêmica de máscara, né? Ficou muito ali na máscara e aquele momento é muito especial da relação, porque todo mundo, aquele momento de encantamento, a gente só vê coisas boas no parceiro. Só que a partir do momento que a gente vai se relacionando, a gente vai se deparando com as sombras do outro. E isso é natural, porque todo mundo tem as suas sombras. E a gente precisa aprender a viver com as sombras do outro. E à medida que a gente casa, a gente experimenta um outro nível, que é um nível self, que é um nível de viver a essência. Eu não sou só máscara, eu não sou só sombra, mas eu sou quem eu sou e você me aceita como sou. Esse é o self, essa é a essência, é esse o relacionamento que a gente quer viver. Então a gente quer pensar que quando um indivíduo casa, quando dois indivíduos casam, eles casam nesse patamar, nesse self.
E quando vão para a vida, e a única certeza que a gente tem na vida não é a morte só, é que tudo vai mudar, a gente vai mudando ao longo do tempo. Se você casou, se você é casada, por exemplo, há uns 5 anos só, você já vai saber que seu parceiro não é aquele mesmo que você casou no passado. E a gente vai mudando conforme a vida, conforme os estímulos que a gente tem. A gente às vezes engorda, emagrece, tem transformações. Então o parto que a gente tem que fazer com o parceiro é apaixonar-se por ele todos os dias, por essa nova versão que surge todos os dias. E como que a gente faz isso? No encantamento do dia a dia, de tornar a vida do outro especial. Com pequenas coisas, com pequenos gestos, transformam relacionamentos. É um bilhetinho, é um agrado, é um jantar especial, é um momento do casal. Gente, precisa ter momento do casal pelo menos uma vez por semana. Isso é importante, isso é o que reacende a chama, é aquilo que vai fazer seu marido se apaixonar por você todo dia. É você estar conectada com se cuidar, porque uma mulher que não se cuida, que se desleixa, que às vezes tá totalmente desconectada das suas necessidades, engorda muito, ou se desleixou fisicamente, ou com a aparência, ou que não se veste bem, que tá sempre assim, quando chega em casa tá aquela marmota. Então, meninas, vocês não acham que isso é uma espécie de traição com o parceiro? Porque ele não casou com essa mulher. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar da gente e da relação, para que a gente faça o pacto de se apaixonar todos os dias pelo marido e ele pela gente. E com isso a gente consegue caminhando para a vida, enfrentando os desafios. Mar de rosa não existe, mas existe alguém que esteja disposto a pagar esse preço, de fazer esse esforço. E relacionamento é para quem quer pagar o preço, porque quem não quer tá solteiro, trocando de parceiro aí toda hora. Se você decide viver com aquele parceiro, se você acha que aquele parceiro é o parceiro ideal, se ele tem as características que você deseja na vida, você tem que investir. Relacionamento é investimento. Investe em você, investe na relação, investe em apimentar essa relação, de trazer coisas novas, de estar sempre procurando estabelecer vínculo, intimidade com o seu parceiro. É isso que faz os relacionamentos darem certo. E da mesma forma, e não menos importante, o terceiro pacto. Um casal precisa ter comunhão de vida. O que é comunhão de vida? Eu preciso renunciar à minha privacidade e à minha liberdade em função do relacionamento. Ah, Olivia, lá vem você com esses negócios de submissão. Gente, isso não tem nada a ver com submissão. Olha bem pra minha cara e vê se eu sou uma mulher submissa. Não sou. Isso não faz parte de mim, mas eu reconheço que eu preciso ter comunhão de vida com meu parceiro. E isso implica eu não ter certas privacidades que às vezes uma pessoa solteira tem. Por exemplo, mexer em celular, senha de celular, algo que venha privacidade nesse sentido, eu não tenho interesse nenhum em ter. Porque eu não tenho nada a esconder do meu marido e ele não pega meu telefone para olhar, para procurar alguma coisa. Ele pega meu telefone às vezes para ver alguma coisa como algo natural. E isso faz parte da vida. Quando eu me caso, eu decido que eu não posso fazer o que vem na minha telha. Eu não posso ir pro boteco todo dia com as minhas amigas, a não ser que eu converse com ele, que decida e faça um acordo que tá tudo bem. Fora isso, eu tenho um certo compromisso com ele ali. Então, tipo assim, eu não vou decidir passar o carnaval em Salvador com as minhas amigas, porque eu sou casada, é uma conduta que não me cabe mais. Entende? Então, a gente renuncia um pouco da nossa privacidade, da nossa liberdade, porque a gente quer ter uma comunhão de vida. E quando a gente tem a comunhão de vida, a gente não tem segredos para o parceiro, nem de cunho financeiro. Por quê? Porque um casal saudável, ele tem uma vida financeira conjunta. Não interessa de quem é o dinheiro, se eu ganho mais, se eu ganho menos.
Porque o casal, ele faz uma planilha conjunta de gastos. O que entra é nosso. Esse é o objetivo de vida de estar junto. Agora, eu acho extremamente desleal casais que às vezes um ou outro compra as coisas escondido, coloca no nome da mãe, do pai, para a esposa não saber, sabe? Isso já é uma traição. Então, às vezes a gente fica muito apegado com a traição física, a traição com outra pessoa, mas dentro do relacionamento é possível trair o parceiro de diversas formas. E eu acredito que não ter uma vida financeira aberta para o outro é um problema, é uma espécie de traição, porque você tá ali escondendo algo, porque às vezes vocês vão separar e não quer dividir. Isso não faz sentido para alguém que quer ter uma relação saudável, isso não contribui em nada. Então, ter comunhão de vida é ter propósito comum, é ter vida financeira comum, é não ter privacidade para certas coisas, não ter liberdade para se fazer o que vem na telha. Ao contrário, eu sempre vou pensar, se fosse comigo, eu ia gostar, né? Se eu fizesse aquilo ali, meu marido ia gostar, ou se ele fizesse comigo, eu ia achar bacana. Então, eu tenho que ter essa comunhão de vida. Eu não sou mais sozinha, eu tenho que pensar no outro. Se eu não penso assim, eu tô agindo de forma individual. Se você quer agir de forma individual, fica solteiro, porque relacionamento é para quem quer pagar o preço. Então, meninas, era isso que eu queria deixar com vocês hoje. Espero que tenha contribuído aí para ampliar a consciência dessa mulherada. É um prazer estar aqui todas as semanas. Beijos!